Vamos começar, então, a explicar como é que funciona mais ou menos esse fluxo autorizativo. Lembrando que não é um curso de autorização, né, de licenciamento. Então, eu não vou explicar como fazer o licenciamento, o processo de licenciamento, tá? Eu só vou dar uma pincelada na como que é a ideia, né, dos sistemas, como que são a lógica dos sistemas, para vocês se localizarem, certo? Então, inicialmente, o que a empresa vai precisar? Primeira coisa, cadastro no CPF do IBAN, tá? Tanto para obter as autorizações, como a empresa que vai precisar de licenciamento, no caso de uma indústria, que vai ter licença prévia, licença de instalação. Primeira coisa é cadastro no CPF do IBAN, certo? Aí ele vai dar entrada no processo de solicitação da autorização, aí dentro do que ele necessita. Essa solicitação vai ser analisada e aprovada pelo órgão licenciador, depois de muitos pedidos de complementação e muitos documentos e burocracias. Ela vai ser aprovada, tenha fé. Uma vez aprovado pelo órgão licenciador, o saldo dessa autorização está apto a migrar via Sinaflor para o DOF. Lembrando que o DOF é um dos sistemas dentro do Sinaflor. Daí, o órgão ambiental vai ter que inserir o saldo de reposição florestal quando exigível, né? Então, nós vimos na aula passada o que é o saldo de reposição florestal, que seria o órgão ambiental avisando o IBAMA que o interessado fez a compensação, ou está fazendo a compensação dessa supressão. Então, no caso da autorização de supressão, é necessário você inserir esse saldo de reposição, senão ele não consegue emitir o DOF depois, mesmo que ele tenha crédito na Altex. Eu vou falar isso de novo 1000 vezes durante o licenciamento, tá? Porque as pessoas ligam pra gente, a própria CETESB, né? Que a gente tem o curso interno também da CETESB, de DOF, né? E eles falam, mas não tá dando certo, tá tudo lá, por que ele não consegue? Ele tem categoria no CPF para fazer isso, do IBAMA? Ele está acessando o certificado digital? Ele tem crédito de reposição florestal, CPF, você inseriu isso lá no sistema para ele, né? Então, eu vou falar mais pra frente também dessas dicas de novo, vou falar 1000 vezes. Porque às vezes é uma coisa simples que empaca a emissão do DOF, tá? Então, inserir o saldo de reposição florestal, belezinha, o saldo tá lá no DOF, o empreendedor, né, o empreendimento pode ofertar esses créditos de madeira via já sistema DOF para algum local que ele quer transportar ou vender. Aí, esse saldo vai ser transferido no DOF para quem ele ofertou, né? E aí, uma vez em posse daquele que recebeu esse crédito, geralmente, nesse caso de licenciamento, ele vai para a destinação final, né? Geração de energia térmica, consumo próprio, né? Exportação. Vou falar um pouquinho de destinação final com vocês também, se não me engano, é na aula do sistema mercado madeireiro. A gente vai falar nessa aula do mercado madeireiro de todos os instrumentos que o sistema DOF tem para funcionar bem, para manter tudo funcionando. Né? A destinação final é uma delas, em que você informa a saída da madeira do sistema. Assim como lá no plano de manejo você informa a entrada dela no sistema, ou na Altex, né? A entrada no sistema, aqui na destinação final, você está informando, ó, consumi madeira, produzi móvel, fiz reforma, queimei na caldeira, esse crédito sai do sistema, certo? Porque a madeira também está saindo, né? Ainda, se esse saldo foi parar numa madeireira ou numa loja de material de construção, é possível que ele seja vendido, essa madeira, para isentos de CTF. E aí você fala, mas essa madeira não vai. Vai, gente. Lembra que a gente viu estaca de obra? Aquilo é madeira nativa, o pessoal usa para segurar laje, né? Aquilo é tudo torinha de árvorezinha nativa. Então, acontece essa venda para consumidor final também, né? Para isento de CTF, também do licenciamento. Ou ela vai ser comercializada. Se for uma madeira de qualidade, né? Se isso for uma madeireira, por exemplo, vai ser comercializada aí com uma construtora, com outras empresas, né? Então, esse é o fluxo geral e genérico. A pergunta que tem é sobre isso? O que alguém comentou lá? Não? Tá. Então, vamos indo quando parar eu vejo. Aqui eu trouxe um micro resumo do fluxo autorizativo dentro da CETESB aqui do estado de São Paulo, que é o órgão licenciador. Lembrando que, pelo menos aqui, a gente tem municípios aptos também ao licenciamento de médio e baixo impacto, que, como eu comentei lá atrás, desde 31 de janeiro de 2021, precisa obrigatoriamente acontecer via Sinaflor. Então, na sequência aqui, eu vou falar um pouquinho também do fluxo no Sinaflor, para contemplar esses municípios e os estados que não têm sistemas autorizativos próprios, que usam Sinaflor do IBAMA, tá? Então, inicialmente, o interessado vai entrar no sistema e vai gerar uma solicitação. Quando ele faz isso, o sistema gera para ele um protocolo onde consta os documentos que ele precisa entregar, o checklist, e o valor da taxa que ele precisa pagar, a taxa de análise que aqui é cobrada. Uma vez que ele paga a taxa de análise e ele insere todos os documentos do checklist, é gerado um número de processo dentro do nosso sistema, do SEGAN. Então, até então, ele nem tem número de processo. Se ele não pagar a taxa, nem abre processo para ele. É bem por aí, tá? E a gente encara muito esses casos na fiscalização, né? Porque nos casos que ele vai regularizar o dano ao invés de recuperar, né, de fazer o plantio, ele tem que entregar para nós a comprovação. E ele entrega pra gente só aquele número de UNIS, né, de identificação do checklist. Quer dizer, ele não deu andamento no processo, ele não abriu o processo, né? Então é interessante isso daí. Bom, vamos lá. Uma vez, então, que gera o número de processo, ele é automaticamente notificado para completar as informações da solicitação. Então, ele vai cadastrar o procurador, ele vai falar quem que tem autorização para acessar esse processo, vai inserir documentos complementares que pode ter ficado faltando, né? Então, ele vai entrar lá no sistema de novo e completar, detalhar algumas outras informações, dependendo do tipo de autorização que ele está pedindo. Então, vai ser pedido algum detalhamento maior, né, de umas planilhas que ele tem que subir lá, né? Interessado, insere, então, essas informações lá no SIGAN, no nosso sistema. Eu vou falar de novo o nome dele, né, que é Sistema Integrado de Gestão Ambiental. Todos os órgãos aqui usam, né, em São Paulo, o CETESB, Fauna, Fundação Florestal, Polícia Ambiental, todos nós usamos esse mesmo sistema, tudo integrado. Então, ele vai entrar lá e inserir essas informações, né? Principalmente aí nessas autorizações SV, PP, né? A partir disso, ele é encaminhado para análise técnica. Então, tá completinha a solicitação, aí ele é encaminhado para análise técnica, para validação das informações, para checagem, para ver se não faltou nada mesmo, se tá tudo certo, se ele tá alvará, se tem, né? Ou, enfim, se ele é dono do terreno que ele tá suprimindo, todas essas informações. Tá tudo ok, belezinha, é emitida a autorização. A partir da autorização, ele vai falar para a CETESB, ó, eu quero usar essa madeira. Da autorização. Aí a CETESB vai falar, então você vai ter que cadastrar agora uma UNF, né? Uma autorização de manejo de produto florestal, certo? Ou vai orientá-lo, se for corte de árvore isolada, a acessar o Sinaflor e declarar o corte. Uma vez feito isso, cadastrado a UNF, né? Aí o órgão ambiental, nos casos de SV, vai inserir no sistema o saldo de reposição florestal deles, para que eles possam, então, emitir o DOF, tá? Um resumo bem resumido, certo? Aqui eu trouxe a carinha do SIGAN, para quem nunca viu, nosso sistema. Quem trabalha com o estado da careca de ver o SIGAN já, né? Quem trabalhou com ele deve ter alguns gatilhos, né? Que a Priscila vai ver essa aula e vai falar, SIGAN. Então, o primeiro passo para o usuário é entrar aqui, né? Fazer o seu cadastro. Caso ele já tenha o cadastro, ele vai acessar aqui, coloquei em senha dele. Depois ele vai entrar aqui nessa caixinha, ó, a autorização, para iniciar o pedido de autorização dele, tá? O caminho é mais ou menos esse.
Uma vez que ele fez aquela primeira etapa, né, fez aquela primeira solicitação inicial, vai pedir para ele o checklist e tudo mais para inserir os outros documentos, né? Então, aqui na página inicial, ó, tem material orientando ele a como complementar esse preenchimento, né, que você entra aqui para complementar essas informações de autorização, tem um manualzinho, como completar, preencher, tem aqui o manual também da UNF, ó, para quem vai usar madeira, né, e aqui do lado, no set aqui, ó, onde você clica para solicitar a UNF, certo? Uma vez que você já tenha a outra autorização, ok? E no Sinaflor? Lembrando que o IBAMA tem cursos gratuitos também do Sinaflor, que ensina tanto para o empreendedor, para a pessoa que quer fazer a solicitação, quanto para as prefeituras e para quem vai operar o sistema de dentro, né, com uso interno. Diga, Júlio, tem perguntinhas? Sobre o que você está falando, o Carlos está perguntando se após o preenchimento da UMPF, o técnico da CDS é informado dessa pendência de análise. Calma, que pendência de análise. Você diz da UNF, sim, quando você cadastra o pedido, isso entra no sistema, né? Então entra na nossa fila de análise lá. Então ele vai saber que tem essa autorização na fila vinculada àquela OTEX. Então, sim, a gente monitora isso, né? Alguns sistemas, eu não sei exatamente o licenciamento, porque eu não trabalhei diretamente com licenciamento, mas alguns sistemas dentro do SIGAM avisam a gente quando entra a solicitação, o sistema Madeira é um deles, né? Eu vou falar deles para vocês na última aula, rapidinho, só uma horinha, só para vocês, se eu forem trabalhar com isso, com a gente aqui no estado, conhecerem nosso sistema, né? E deu um trabalho desenvolvendo, meninas, você não faz ideia, né? E não ficou como a gente queria ainda, né? Mas aos pouquinhos vai melhorando. Ou, por exemplo, o sistema Madeira nos notifica, sempre que entra uma solicitação nova, a gente é avisado. Outros sistemas, como o GFAO, por exemplo, que é o de fauna silvestre, autorização permanente de fauna, não avisam. Aí a gente extrai relatórios semanais para ver os requerimentos novos, né? Então aí cada setor trabalha de uma forma, mas sim, o técnico vai ficar sabendo que foi cadastrado uma autorização ali. Então, solicitação de autorização. Tem mais alguma? Tem uma outra, mas é sobre cálculo de cubagem, não sei se você quer responder agora. Vamos falar disso mais pra frente. Não sei se vai dar tempo hoje ou se na semana que vem. Uhum. Mas não é sobre o cálculo em si, né? A Priscila, na sua animação incrível, queria inclusive que a gente fosse pra campo, cubar madeira. Eu falei, eu sou trabalhador de DOF de escritório. Nunca fui pra. Tirando as árvores especiais, né? Que a autorização especial, aí sim, quando o interessado não pode, eu já fui pra campo fazer. Mas do inventário mesmo, florestal, do corte, eu não fiz. Mas se quiser perguntar, quem sabe eu sei. Ele está perguntando qual que é o cálculo para ser feito para a cubagem de madeira no caso de uma SB, de fragmento de vegetação nativa, que sempre foi É, tratada no órgão ambiental por metro quadrado. no inventário florestal é feita uma estimativa, né? Vocês fazem um cálculo por alto e tal. Como muitas vezes é muita madeira, geralmente o órgão ambiental pede para inserir fotos da leira, para você enleirar essa madeira, né? Então você colocar as linhas, que nem lenha de pizzaria, assim, né? Você enleira as toras e manda uma foto para a gente fazer um cálculo aproximado. Pelo menos é o que no curso lá da CETESB ela falou que eles fazem, né? Então, eles pegam essa foto, a gente faz um cálculo aproximado. Mais ou menos como a polícia, quando vai cobrar muita madeira no caminhão também, eles fazem, tira uma porcentagem dos espaços, né? 10%. Mas o ideal é que no campo, se possível, você esculpem mesmo, né? Meça o diâmetro, comprimento, faça aquele cálculozinho, aí você vai saber a madeira exata. Mas, realmente, quando é muita madeira, que nem alguns condomínios, né? Loteamentos que a foto do cara é uma foto aérea, porque a leira dele tinha uns 500 metros, assim, de tora, né? Aí não tem como o cara cubar tudo uma por uma na mão mesmo, né? Então a gente faz essa cubagem estimada. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos na cabeça, né? Um caminhão de trem que leva madeira, cabe uns 40, 43 metros cúbicos de madeira, né? Só que tem madeira serrada, um pouquinho diferente da tora, né? A tora cabe um pouquinho menos. Mas a gente que mexe muito com essa parte, principalmente na fiscalização, a gente tem mais ou menos já o olhômetro. Bate, tem uns 10 metros cúbicos ali de tábua, né? A gente vai medir, aí tinha 11, sabe assim? Aí, então, que eu saiba, o argumental faz dessa forma. Então, quando for pouca, dá pra fazer uma, mas geralmente se faz por lote, né? Se eu falar besteira aí, porque eu não trabalho com licenciamento, depois a Priscila socorre, tá? Mas eu tô falando que a Celina, que fez junto conosco o curso da CETESB, ela falou dessa parte interna, pros técnicos da análise, e nós falamos da parte do DOF, né? Então ela falou que eles fazem dessa forma. Não sei se respondeu, espero que tenha entendido aí, certo? Mas no processo, mesmo eles não pediam foto do licenciamento, da madeira enleirada. Tanto para ver se é lenha, se é tora, se, né, como é que tá a madeira, quanto para medir mais ou menos, estimar mais ou menos a cubagem dela, certo? Então vamos dar uma olhadinha como é que é o processo no Sinaflor. Como eu falei, então o IBAMA tem cursos, tanto para as prefeituras, aí para as prefeituras ele tem os três perfis, né, os três perfis, que prevêem que um técnico inicialmente acolha essa solicitação inicial, faça uma pré-análise, aí ele prevê que o superior desse técnico faça uma revisão e autorize a emissão da autorização, e o superior do superior emita a autorização. Então o IBAMA previu essas três etapas, a gente sabe que na vida real não é assim, tão simples, em alguns lugares não tem gente, né, nós mesmos falamos pro IBAMA, falou, quem vai emitir a autorização especial, tipo, eu equipe, né, não vai passar, por mais que seja desejável, que alguém supervisione ou revise, né, porque todo mundo é sujeito a falhas, nem sempre vai ser possível, né. Aí, nesses casos, a prefeitura vai ter que pedir os três perfis para o único técnico lá no requerimento, dá para fazer isso, tá? Mas a gente recomenda que alguém revise, sempre. No caso do empreendedor, tem também um curso para quem quer cadastrar o seu empreendimento e para quem quer usar o sistema da OFF lá dentro, certo? Então, ele vai acessar via Sinaflor, o menu principal, vai em licenciamento de exploração, cadastrar projeto. Para iniciar o cadastramento da autorização de supressão, ele vai selecionar o botão licenciamento da exploração, tá? Que eu fiz um recorte aqui. Após o acesso, vai abrir uma janela onde ele vai preencher as informações iniciais do projeto. Então, área, imóvel, né? Vai pedir para vincular o CAR do imóvel, né? Olha lá. Então, ele vai indicar a vinculação do processo, se é em nível federal, estadual ou municipal, quem que tá para quem você está pedindo essa autorização, né? Se é para o IBAMA, se é para o Estado ou se é para a Prefeitura. Você vai dizer que tipo de autorização você está pedindo, vai vincular essa área, se for rural, ao CAR do imóvel, ele já faz esse link com o CAR federal também, e isso é legal porque ele já puxa o polígono do imóvel. Então, facilita você declarar depois o local da exploração e tal, né? Depois disso, é necessário acessar o módulo responsável técnico, atividades vinculadas, escolher o projeto e complementar as informações. Depois, clica em enviar para o órgão ambiental. Como eu falei, o nosso foco aqui não é o licenciamento, por isso que eu não trouxe o passo a passo e não trouxe todas as telas, tá? Mas tem um manual passo a passo disponível no site do IBAMA, no link que eu pusei para vocês. E aí ele vai tela a tela, onde você entra, o que você tem que verificar, que informações você tem que preencher, quais os documentos que você vai ter que apresentar. É bem bonitinho o manual, certo? Aliás, o IBAMA tem manual para tudo. Alguns são bem completos, mas tem manual para tudo. Você colocar IBAMA, manual, sei lá, DOF, você acha, tá? É bem fácil. Então, falando então, resumo, né? O que é a tal da Altex? Nós falamos que é uma das origens, é a Altex, né? É a autorização, virou uma origem dentro do sistema DOF, né? Como eu disse antigamente, o pessoal autorizava na prefeitura e trazia para nós, o órgão do Estado, cadastrarmos essa autorização no DOF, vinculando ao pátio, que chamava Pátio Altex. Hoje, com o Sinaflor, isso migra automaticamente, como já é uma origem Altex, perdeu o nome pátio, para dentro do sistema DOF. Então,
É obrigação hoje do empreendedor inserir no sistema a declaração de corte, detalhando volume e produto efetivamente explorado. Nós vamos mostrar para vocês como. Disso daí eu trouxe um passo a passo, tá? Então, consegui meu TEX. E agora? Dá para dar uns nomes legais pro módulo, né? Consegui meu TEX. E agora? Né? Como que eu faço? Vamos mostrar como você faz, certo? Mas não passa mais pelo nosso cadastro. Nem a CETESB, porque antigamente a CETESB autorizou, a CETESB cadastrava no DOF, nós cadastrávamos nos municípios. Hoje é o próprio interessado que tem que fazer isso, tá? Então, essa autorização deve estar de acordo com o cronograma de exploração, também previsto, né, na autorização, com as informações inseridas pelo operacional, pelo relatório técnico operacional, tá? Por isso que é RT. Qualquer alteração no cronograma da volumetria tem que ser previamente comunicado pelo empreendedor ao órgão ambiental competente. Então, eu vou mudar, eu ia cortar X agora e deixar o resto pro final, né? Lembre-se que tem aquela questão do prazo. Nós vamos falar muito do prazo também hoje. Então, você tem que comunicar isso para o órgão ambiental. Lembrando que é possível consignar a terceiro o saldo dos produtos florestais e explorados. Lembra que nós falamos na aula passada do saldo consignado, que é um tipo de origem também? Então, de acordo com o artigo 21 da IN 21 de 2014, né, esse consignatário pode explorar no lugar do empreendedor, respeitando, é claro, o cronograma de autorização. Então, eu posso passar o meu saldo, o meu crédito da Altex, para uma outra empresa que tenha condições de transportar, de converter, de emitir DOF, né? Vamos supor que o empreendedor é um sitiante, né? Ele é um proprietário de sítio, tal, ele não tem cadastro no CTF, não tem nada. Então, ele pode consignar esse saldo para a empresa dar andamento na comercialização e transporte dessa maneira. A responsabilidade pela exploração é compartilhada, então, entre o detentor da autorização e o consignatário, né? Eu consegui um saldo para ele, ele tem que cumprir todas as regrinhas que eu também teria que cumprir, certo? Na ocorrência de qualquer dano à floresta durante a fase de exploração. Então, você tem que seguir o que foi autorizado. E se for feito algo além do autorizado, ambos são solidários nas consequências, tá? Nas multas, certo? Isso é bem comum. O pessoal fala, tá tudo embutido no processo lá de licenciamento da CETESB. Só que não. Aí a gente vai ver, o cara fez 1000 barramentos, cortou muito mais floresta do que estava autorizado, construiu lote na PP, né? Fala, não tá autorizado, né? Aí você vai com o seu licenciamento, tá autorizado isso, né? Aí é multa pra todo mundo. Certo? O dono da área, para a empresa que está explorando, é multa para geral, tá? Eu gosto de fazer esse olhar de fiscalização para vocês lembrarem que a gente está de olho, né? Tem fiscalização de tudo isso. E nesse caso de autorização de exploração, tanto a Polícia Ambiental quanto a CETESB podem atuar. E ao consignatário, então, aquele que está recebendo o crédito florestal, né, que foi passado, vai caber, então, a declaração do corte nos respectivos sistemas, né, e informar os volumes e quais os produtos florestais que serão explorados durante este período, ok? Então, mostrar aqui para vocês a carinha do Pátio Altex. Eu já tinha mostrado lá, né? Mas aqui a gente tem tanto o pátio, a gente não adianta, né? A gente fala pátio. É origem, mas eu falo pátio. É um vício de anos, é muito difícil. A gente chama tudo de pátio. Mas tem aqui a carinha do Altex, né? Do pátio, eu escrevi, ó, Pátio Altex, né? E a carinha do pátio desse Altex, quando a gente consigna, né? A gente passa o saldo para outro. Então a gente tem que destacar em laranja, ó. Pátio Altex do caso de um plano de manejo florestal, olha só, é da Amazônia. Se você ver o estado, Amazonas lá, município Boca do Acre. Então, uma autorização de exploração de um plano de manejo florestal. E aí, ó, ele consignou esse saldo, tá em cima ali tem o saldo consignado. Então, consigna o saldo, passa para outra pessoa explorar esse saldo. E aí, para você ver, tem que entrar no olhinho ali na direita, lembra que eu mostrei a aula passada? Aqui à direita tem esse olhinho, para você entrar, você seleciona, clica em cima, e aí você vem aqui no olhinho para você ver os itens, em nome de quem que tá, qual que é o local, as coordenadas, você consegue ver tudo bonitinho aqui, tá? Ou também converter, colocar uma licença de conversão, declarar corte, converter, né? Tudo aqui dentro. Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica isso, certo? Então, como eu falei, é um tipo de pátio que não precisa ser homologado. O próprio detentor de posse da autorização vai comunicar no sistema a volumetria, isso migra para o DOF e ele já pode usar o sistema DOF. Não precisa de homologação. Vou falar de novo, porque a gente fala em 1000 cursos, as pessoas continuam ligando lá querendo homologar o TEX. Não precisa de homologação. Cabe ao empreendedor entrar no Sinaflor, localizar a sua autorização, declarar o corte, né, para isso migrar para o sistema DOF. E, de novo, vou mostrar como faz isso. Calma. Vai dar tudo certo. Aqui, mostrando mais uma para vocês aqui, né, o número do código de rastreabilidade. Aqui, conforme eu tinha mostrado para vocês, né? Então, número 20 significa que não foi o IBAMA, foi um estado que emitiu, IBAMA é 10. 13 é o código do Amazonas. Lembra que eu falei que São Paulo é 35, então vai ter outro número aqui. 2 é o código para plano de manejo florestal, que tá aqui na meinha, ó. 2023 é o ano, depois o número da tora, né? Seção e número da tora. Aqui, no caso, vai vir do UPA, né? O número do UPA. Você tem que entrar para você ver tora por tora. Cada uma aí vai ter o número da tora e a seção da tora dentro dessa UPA. Vai ter mais um númerozinho, tá? Então, aqui a gente tem um código de rastreio e o tipo de autorização, certo? Para vocês entenderem. E tem a validade aqui também. Ficarem espertos com a validade. Fora da validade, nada pode ser feito. Transportado, cortado, certo? Mas vamos falar de novo disso mais pra frente.